Fala pessoal, mais um videozinho aqui para a gente fazer a nossa revisão de mercado. Bom, vamos lá. Falei para vocês aí no vídeo anterior que o mercado subiria até uma região ali de premium, onde temos esse volume balance aqui, lembra? Esse volume balance e esse fair value gap aqui. Então, a tendência do mercado continua ao favor, né? Subindo lá e fazendo suas mitigações, tá? Ele foi até um Midnight Open aqui embaixo, ó, na terça-feira, então seria de terça-feira, né? Então seria às 14 horas que ele foi lá e pavilou. Quando ele chegou a pavilar aqui esse caminho, ele foi e começou a subir e mitigar para cima, tá? Capturando esse inverso aqui de 15 minutos também. Então, ele atingiu esse ponto máximo aqui que a gente tinha do dia anterior, né? Que seria ali da terça-feira, tá? E quarta-feira, ele não pavilou, né? Esses momentos aqui, ele não pavilou esses dias. Então, no dia seguinte, sendo na quinta-feira, ele pavilaria, né? A tendência mesmo é ele vir até aqui. Então, depois ele capturou esse preço e subiu até o volume balance, né? Qual é o nosso próximo alvo no Standard Deviation, né? Para baixo, depois da captura ali do volume balance e descendo, né? Só a gente ver aqui, ó, daqui para cá, tá? A gente tem o nosso alvo 0,5, 1 e 2, tá? Se a gente alongar um pouquinho aqui, ó, a gente vê exato 0,5, tá? Que obviamente alongar essa estrutura de uma hora. A gente foi em 15 minutos, a gente vê com mais clareza, tá? Essa estrutura. Olha o que aconteceu aqui, ó. Tivemos essa queda toda, né? Veio por baixo 1,5, aí 2 menos 2, né? Veio na terça-feira aqui de Night Open na terça-feira. Ele veio até essas regiões. Desceu fortemente antes de fazer essa reversão. Tá? Como eu disse para vocês no vídeo anterior, essa semana foi muito tranquila, assim, foi bem. Não teve muita novidade, não. Foi exatamente como a gente previu a semana toda, tá? A gente, como eu falei aí a semana toda, ele respeitou, ele foi até os alvos, etc. E agora, né, na sexta-feira, que vai ser a sexta-feira até às 18 horas, eu vou até deixar aqui marcadinho de vermelho aqui para a gente exemplificar, que provavelmente aqui na sexta-feira ele vai mitigar um pouco mais acima para poder descer mais depois, né? Descer um pouquinho mais depois, retrair. Então vai começar o processo de retração dele porque é a sexta-feira, né? Sexta-feira geralmente é assim, tá? É, porém, essa é a visão que eu estou tendo agora, exatamente agora, às 18h30, tá? 17h30 de Nova York, mais 18h30 do Brasil. Então, isso significa que eu ainda não tenho uma visão clara do outro dia, porque eu vou ter uma visão clara lá para as 8 horas da manhã do dia seguinte, tá? Então, provavelmente aqui, assim, mais ou menos, ó, é o que eu vou ter uma visão clara para saber se realmente ele vai para cima, se realmente ele vai mitigar um pouco abaixo primeiro, e aí a gente vai trabalhando nesse sentido, tá? Mas hoje, lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que o mercado no início ia lateralizar e ia ficar um pouco chatinho. Então, qual que era a minha ideia, tá? Operar a lateralização. Foi isso que eu fiz. Então, ele veio, me deu uma oportunidade aqui, eu fui até o volume balance nessa região, ele pavilou aqui o volume balance. Eu queria subir até um pouquinho mais, queria subir até aqui, ó, fechar o volume balance, tá? Mas ele não foi. Então, eu vi esse pavio aqui, ó, esse rejection block aqui nessa região, eu já fiquei, já entreguei justamente porque aqui nós temos um volume balance. Então, com esse pavio aqui e o volume balance, né, a gente não brinca. Então, vamos respeitar isso aqui. E aí ele começou a descer, né, fazer as mitigações dele, aí a gente vê o Standard Deviation, né, ó, na região aqui de 0,5 ele desceu, 0,5 ele retraiu, tá? Aí a gente tem uma próxima entrada, possível entrada até a região de um negativo. Fui um pouquinho a mais, né, por conta desse inversion forward gap aqui de 15 minutos maior, então fui um pouquinho mais e pronto. Por que que eu entreguei aqui? Porque eu acreditei possivelmente que o mercado ia ficar aqui, ó, mais um tempo, tá? Poderia fazer isso, então eu ia ficar comprando e vendendo aqui.
Como já deu o suficiente aqui, 110 pontos, é isso? Não. 53,25 mais 67,25 dá 120 pontos. Então, 120 pontos é suficiente, ok, deu, vambora, né? Não fica muito tempo no mercado, não. Aí tem 10 minutinhos ali, 10 minutinhos não, 30 minutinhos ali, 34 minutinhos de operação e acabou. Porém, o mercado ele deu algumas entradas, né? Algumas possibilidades de venda e compra aqui nas regiões, tá? Como, por exemplo, aí 1h30, que seria da tarde, a gente tem aqui também, inclusive, né, esse standard aqui, tá? Reparem que 0,5 casa muito bem com o fundo. Bateu aqui no fundo, começou a retraiu até um pitch array, tá? Um pitch array relevante aqui nessa região. Fez, né, a mitigação dele e começou a descer novamente. Daqui para cá, do topo mais topo, né? Esse preço aqui até aqui embaixo, o que nós temos? Nós também temos a retração do 0,5, não retraiu o suficiente, tá? Então, o que a gente faz? A gente entende que podemos continuar no trade até ele realmente nos der uma retração significativa para poder reverter. Até ele nos dar aqui vai uma aulinha aí para vocês. Até nos dar um market maker buy model, né? Um modelo de compra, tá? Por quê? Menos 1, pode ser que ele venha me dar um modelo de compra. Menos 0,5, também pode ser que dê um modelo de compra, contanto que ele faça esse modelo de compra no 0,5 e continue, né? Ele fez esse modelo de compra aqui no 1 negativo. Então, a partir daqui, a gente começa a ponderar a possibilidade de compra, porque estamos aqui usando ali de 1,5, tá? Então, nós temos aqui um possível breaker, né? Veio, desceu, né? Rompeu. A gente tem Fair Value Gaps aqui também nessa região, ó, bem interessantes, bem visíveis, né? E a gente consegue até mesmo colocar o nosso famosíssimo Standard Deviation a partir daqui para cá. A gente vê a retração, possíveis retrações dele. Então, daqui para cá, ó, foram 66, 70 pontos, né? Ó, um tique para 70 pontos. Não, tá certo, isso. Foi certinho. 70 pontos aqui do nosso Fair Value Gap até lá em cima, tá? Poderia um pouquinho a mais? Sim, mas obviamente teria que aguentar essa retração. Veio, depois do 1 negativo, veio, retraiu até a região de 0%, né, que seria o break-even aí, por assim dizer, né, seria o equilíbrio, zona de equilíbrio, e nos deu mais uma compra, né, possibilidade de comprar. Ele voltou no inversion aqui, ó, olha aqui a reação, né, inversion, desceu aqui num ponto zero, um negativo, né, e continua a subir novamente. Assim que ele rompe isso daqui, a gente já tem um caminho livre para alta, tá? Sem nenhuma resistência aparente, tá? Então ele foi até o inversion ali de 15 minutos, parou aqui, tá? E o mercado está parado aqui agora. O mercado vai abrir talvez com gap, ou talvez ele abra aqui um pouco mais abaixo, ou um pouco mais acima dessa região aqui, tá? Não sei. Pode abrir com o gap, justamente por conta de toda essa liquidez que está aqui, tá? Então, basicamente foi isso, tá? A operação da manhã. Eu opero de manhã, não opero à tarde. O mercado respeitou muito bem as nossas linhas, né? O nosso traçamento aí. E quem opera, né? À tarde também de Nova York PM ou Ásia, se prepare, né? Porque a Ásia provavelmente, né? Possivelmente, ele vem a retrair aqui nesse Fair Value Gap de 1 hora e continuar subindo até o Fair Value Gap. Se não for até o Fair Value Gap, ele vai começar a mitigar para baixa, tá? Vai começar a mitigar para baixa para poder capturar time frames menores, né? Time frames não, desculpa, preços menores, tá? De ação de preço. Beleza? Então é isso, meus caros. Valeu. Deus abençoe.